Marcos Bertoldi estreia hoje uma série de matérias que irá abordar o uso do concreto armado na arquitetura, sua história, a mudança na forma de construir desde então e as principais obras. Ele também fala sobre o concreto aparente, que marcou projetos importantes como os de Oscar Niemeyer e que volta a ser usado nas obras atuais. Então, a gente começa hoje uma abordagem do tema concreto armado, principalmente em uso residencial, e a partir desse programa a gente pretende criar algum esclarecimento e jogar um pouco de luz no que seriam obras em concreto armado e como o material tem sido utilizado nacionalmente e principalmente num cenário curitibano, das nossas obras mais modernistas, das mais modernistas às mais recentes. A tecnologia do concreto armado foi desenvolvida a partir do século XIX. Ao longo do século XIX ela foi experimentada, tendo em 1850 havido a construção da primeira ponte em concreto armado. A ponte foi construída na França. Mais ainda, no século XIX, eram experiências pontuais e processos experimentais, e a aplicação ainda não era tão clara e evidente quanto a partir do início do século XX foi se tornando. Nós tivemos, já a partir do início do século XX, um grande desenvolvimento da tecnologia, que possibilitou inclusive a construção dos primeiros arranha-céus mundiais e já em território brasileiro. O edifício Martinelli em São Paulo é uma das primeiras obras em concreto armado no Brasil, e após o edifício Martinelli vieram uma série de outros edifícios cada vez mais altos e cada vez mais arrojados em termos de estrutura, em termos de concepção, em termos de engenharia, culminando nos anos 50 com o edifício Itália, também no centro de São Paulo, que por algum tempo foi o edifício mais alto em concreto armado no mundo. Portanto, o Brasil sempre teve uma certa primazia e sempre foi referência no uso e na aplicação do concreto armado em grandes estruturas. Anteriormente ao uso do concreto armado e ao uso quase que restrito do concreto armado aqui no Brasil, mundialmente falando, a maioria das obras era feita em alvenaria, né? Alvenarias, como a gente poderia descrever, alvenarias autoportantes, onde as próprias paredes se tornavam os depositários, as próprias paredes absorviam as cargas da estrutura. Então por isso as paredes eram muito espessas, as aberturas muito raras e estreitas, sempre condicionadas por essa capacidade de suporte que as paredes deveriam ter. Então a grande novidade e o grande interesse do concreto armado para a construção civil, para a arquitetura, foi a possibilidade da criação de um esqueleto estrutural independente das alvenarias portantes, né? Fossem alvenarias em tijolos, alvenarias em pedra, enfim, os grandes vãos na antiguidade, eles eram absorvidos pelas paredes e eram vencidos com abóbodas muitas vezes. As abóbodas como desdobramentos ou desenvolvimentos do próprio arco, né? O arco foi uma primeira estrutura para se vencer vão na antiguidade e sempre, e a partir do arco vieram as abóbodas de berço, abóbodas nervuradas, abóbodas góticas, enfim, uma série de estruturas com essa capacidade de geração de grandes vãos. E assim nós viabilizamos as catedrais e tudo isso. No entanto, a partir do concreto armado, esse esqueleto estrutural se descolou
completamente dos painéis de vedação ou das paredes de vedação e possibilitou todo um repertório, uma gama de alternativas que até então eram inviáveis pelas limitações da tecnologia anterior. Então, o grande legado, o grande interesse da estrutura em concreto é que pela primeira vez ela permitiu grandes vãos, grandes aberturas em grandes estruturas. Porque de alguma forma nas estruturas de madeira, nas antigas estruturas de madeira, a gente também tinha uma espécie de esqueleto independente do que poderia ser o material de vedação. No entanto, com as estruturas de madeira a gente conseguia pequenos vãos, ou pequenas obras, pequenas edificações e, obviamente, muito sujeitas a incêndio e tudo mais. Então, o concreto, ele possibilita essa enorme liberdade e esse fator de criação de um novo movimento, inclusive arquitetônico, de um novo pensamento arquitetônico. Então, a técnica construtiva foi fundamental para moldar todo um pensamento durante décadas ou durante um século inteiro, e que é vigente até hoje. Depois do concreto armado, nós tivemos já no século passado também as estruturas em aço. E essas estruturas igualmente são viáveis e possibilitam essas mesmas alternativas que o concreto armado viabiliza, oferece. No próximo bloco, Marcos Bertoldi retorna para falar sobre a arquitetura em concreto aparente. Civimar Special Kitchen, especial para sua cozinha e para você. Representando as marcas mundiais de maior prestígio, a Civimar faz da cozinha um lugar de total eficiência e prazer, inovação, design superior, tecnologia e alta precisão em fogões, cooktops, coifas, fornos, refrigeradores, adegas, cubas e bancadas, trituradores, torneiras e churrasqueiras. Civimar Special Kitchen, especial para sua cozinha e para você. Continuamos com Marcos Bertoldi e a arquitetura em concreto aparente. As experiências em concreto armado, elas começaram, como eu disse, já no início do século XX, de maneira mais intensiva. E já no primeiro momento, os maiores arquitetos vivos naquele tempo se apropriaram da tecnologia e desenvolveram seu trabalho, sua linguagem a partir das possibilidades do concreto armado. Inclusive, levando o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia a níveis ainda não pensados, não imaginados. Porque muitas vezes as demandas dos arquitetos, as demandas dos projetos que acabam gerando a movimentação ou a necessidade de reelaborar técnicas construtivas, de avançar nas possibilidades do cálculo estrutural. Então, muitas vezes os projetos de arquitetura foram vistos como desafios à matéria, desafios ao cálculo, e isso tudo foi sempre lançando a tecnologia do concreto armado sempre para um patamar adiante, para um novo patamar, para um novo elenco de possibilidades. Na Europa, o exemplo de Le Corbusier é fundamental, né? Para o Le Corbusier, o concreto foi sempre um material nobre e definidor do trabalho dele. E a partir dessas escolas europeias, o concreto se espalha imediatamente para os Estados Unidos e para outros países, inclusive o nosso, que já nas suas primeiras gerações de arquitetos modernistas vieram emparelhados com o restante do mundo nas suas criações e estabelecendo
uma escola forte, importante no Brasil, dependente do desenvolvimento da tecnologia em concreto. Como exemplo, as duas principais escolas brasileiras, a Escola Carioca, onde a gente pode definir Oscar Niemeyer como o protagonista da Escola Carioca, e a Escola Paulista, por sua vez com Vila Nova Artigas, esses dois arquitetos foram fundamentais e seminais em toda a concepção e desenvolvimento do que veio a posteriori. Vila Nova Artigas, apesar de ser o patrono ou o grande mestre da Escola Paulista de Arquitetura, na verdade é um arquiteto curitibano, mais radicado em São Paulo e que fez a carreira dele lá. Curiosamente, como se trata de uma escola de arquitetura, essa Escola Paulista formou uma série de arquitetos e que, casualmente, por razões até políticas, se fixaram em Curitiba. Então houve uma espécie de... Nós, de alguma forma, exportamos o Vila Nova Artigas para São Paulo e ele nos devolveu uma geração de arquitetos modernistas e importantes no nosso cenário local e nacionalmente falando, que fundaram a Escola de Arquitetura aqui em Curitiba e que foram responsáveis pelas primeiras gerações de arquitetos. Então, através desses canais e dessa movimentação, a gente consegue fechar um círculo, devolvendo para Curitiba os ensinamentos de um mestre que era curitibano, mas que acabou saindo daqui. No próximo programa, voltamos desenvolvendo um pouco mais o cenário local e como se deu a utilização do concreto armado e o concreto aparente em Curitiba. Está pronto. Já vou! Obrigada, mãe. Em 10 anos, muitas coisas mudam, mas o seu deck Madeplast continua sempre com você. Madeplast, a inovação da madeira. Atrativa Prime, móveis e decoração de alto padrão, design assinado, tapetes, complementos. Uma loja única para você, arquiteto, decorador e designer, desenvolver o seu projeto. Venha conhecer. Atrativa Prime. Seu projeto, nossa marca. Rua Itupava 807, 41 3362 3462. Curitiba, Paraná. www.atrativaprime.com.br. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast, a inovação da madeira. Cevimar, especial para sua cozinha e para você.